Em outubro de 2019, teve um trabalho de cirurgias espirituais que aconteceu na cidade de Bauru, no centro onde eu participo de um trabalho com moradores de rua. E nessa ocasião eu fiquei trabalhando na cozinha, ajudando a preparar as refeições para as pessoas que estivessem de voluntário e ajudando e tudo. E aí, uma semana antes disso, eu tinha caído de bicicleta. Tinha machucado o joelho, estava com hematoma na perna. E no final do evento, a minha esposa veio me dizer que quem quisesse poderia passar pelo Dr. Ludwig e pelo Fritz. E aí, eu falei, vou passar, né? Na verdade, a princípio eu falei que não precisava, e ela falou, não, passa, pode ser bom, né? Tudo. Então eu fui e passei pelo Dr. Ludwig. E aí ele, perguntou se eu estava sentindo alguma coisa, se tinha alguma coisa específica. Eu falei que não, que estava tudo bem, porque como eu só tinha caído de bicicleta, não era nada sério, também não falei nada. E aí ele focou muito na minha barriga, no meu abdômen, do lado direito. E aí até quando acabou eu fiquei pensando, eu falei, poxa, mas eu caí de bicicleta, eu tô com o joelho machucado, não tenho nada na barriga, né? No dia ficou sujo de, eu acho que iodo, um líquido, bem nessa região da barriga que eu falei, do meu abdômen. E eu fiquei pensando nisso, eu falei, não tinha nada na barriga, eu tenho no joelho, eu caí de bicicleta, então não fazia muito sentido pra mim ali. Tudo bem, fui embora. Isso foi em outubro. Em maio, eu comecei a sentir uma dor na barriga, muito forte. A dor foi piorando. Tive que viajar na sexta. De sexta para sábado não dormi à noite de dor, começou a ficar muito forte. E no sábado de manhã, voltando, fui direto para o hospital, em Bauru. Aí cheguei no hospital, passei por uma médica, fiz um exame clínico, que foi um exame, ela palpou minha barriga, tentando diagnosticar o que poderia ser. E falou que talvez poderia ser uma apêndice. Aí fiz um exame de sangue, mas pelo exame clínico ficou algo meio duvidoso. A partir desse momento já fiquei internado ali no hospital e considerando que ia fazer uma cirurgia de apêndice. Só que por conta disso eu passei por um cirurgião que pediu que eu fizesse uma tomografia. Aí eu fui fazer essa tomografia para ter certeza. Antes da tomografia o médico veio falar comigo e falou, pelo seu exame de sangue, você está com apendicite. Vai ser uma cirurgia simples, 3 furinhos, a gente vai resolver isso. Mas eu quero que você faça essa tomografia para a gente ter certeza. Eu fiz a tomografia e no final da tomografia o técnico já veio conversar comigo. E começou a perguntar se eu tinha um histórico muito grande de câncer na família, o que eu poderia ter, que já começou a me deixar preocupado. Eu retornei para o quarto, né? E uma meia hora depois a enfermeira veio falar comigo que o médico já tinha visto o resultado do meu exame e que ela iria começar o procedimento para eu fazer a cirurgia no dia seguinte, de manhã. Que era tomar umas medicações e tudo. Eu perguntei para ela que cirurgia ia fazer, então, se já ia começar, porque eu estava preocupado com o que o técnico havia comentado comigo. Ela disse que eu iria fazer uma cirurgia, mas que ela não sabia o que, porque o médico tinha visto algo no resultado da minha tomografia que ela não sabia o que era. E que ele ia me falar no dia seguinte, antes da cirurgia. Nem dormi à noite, preocupado. Eu tenho um histórico de câncer na família bem grande. No dia seguinte, de manhã, eu fui pro centro cirúrgico, né, já para cirurgia. Aí lá o médico veio falar comigo. Ele disse que o resultado da minha tomografia tinha um tumor na minha apêndice, em volta da minha apêndice, uma massa. E que por conta disso a cirurgia não seriam mais os 3 furinhos da apendicite, tudo. Ele ia ter que abrir e depois que ele me abrisse ele ia ver realmente o que ele ia fazer. Eu fiquei muito assustado. Eu lembro de falar para minha esposa que eu não queria morrer, porque eu estava muito preocupado e com todo esse histórico na minha família e tudo. Aí fui muito apavorado pro centro cirúrgico, muito apavorado. O médico falou que pudesse ser que tivesse que fazer uma colostomia e tudo.
E fui pro centro cirúrgico. Acordei na UTI, já assim, todo, né, com acesso no nariz, no pescoço aqui, um acesso. E aí com uma bolsa aqui, que eu até achava que podia ser a colostomia, mas não era só um dreno. O médico veio falar comigo, me mostrou a foto do que ele havia tirado, que ele falou, ó, você estava com um tumor bem grande, eu tive que tirar ele, né? Eu tinha alguns pontos no intestino que já podiam ser metástase, então eu tive que tirou uns 25 centímetros do intestino grosso, uns 10 centímetros do intestino delgado e apêndice, que era onde estava essa massa mais concentrada. E ele falou, ó, pela minha experiência, é um carcinoma, isso é um câncer. Só que eu tirei tudo, então você pode ficar tranquilo, isso é tratável. Vou fazer uma quimioterapia e vai ficar tudo bem. Mas isso vai para biópsia. Ok. Fiquei 3 dias na UTI, mais uns 5 no quarto, né? No dia de ir embora para casa ele me falou a mesma coisa. Durante o período que eu estava na UTI, teve uma situação que eu estava muito lúcido, muito acordado. E eu lembro que eu fechava meus olhos e toda vez que eu fechava o olho, eu me via como se eu estivesse numa sala diferente, assim. Eu fechava o olho e me via nessa sala. Abria o olho e via que eu estava no hospital. Era uma sala bem grande e eu estava numa maca como se fosse uma maca assim de inox, de ferro, com vários médicos em volta de mim e como se estivessem cuidando de mim ali e me apalpando. E toda vez que eles tocavam em mim, eu sentia fisicamente a mão deles tocando em mim, tudo. E aí eu abri o olho, eu estava no hospital, eu fechava, eu estava nessa situação com esses médicos cuidando de mim. E eu sentia eles tocando em mim, era muito nítido isso, muito palpável. E depois que isso passou, eu estava com um cheiro de remédio muito forte, um gosto na boca muito forte de remédio, de medicação. Isso aconteceu mais umas 2, 3 vezes, mas não com vários médicos, e aí nessas outras vezes com um médico só ali cuidando de mim. E sempre essa mesma característica, né? Esse cheiro, esse gosto na boca de remédio muito forte. Fui para casa, nos períodos de minha cirurgia foi muito boa, minha recuperação foi muito boa. No primeiro dia que eu já fiz a cirurgia, um pessoal do centro quis fazer uma meditação, uma oração e pediu que eu participasse. Aí, tudo bem, vou participar, né? Eu tava bem debilitado ainda, mas estava em casa com um fonezinho, conversando com eles. Deitei no sofá e fiquei participando dessa meditação. No meio da meditação eu apaguei, desliguei completamente. A ponto da minha esposa no final ir lá me chamar e não conseguir me acordar. Depois de um minuto ali me chamando, eu acordei com esse mesmo cheiro, esse mesmo gosto na boca que eu senti no hospital essas vezes e com a minha camiseta tomada de sangue, assim, uma bola de sangue na camiseta. Eu fiquei assustado, tudo. Fui conversar com uma cirurgiã que é muito amiga da gente e ela disse que isso era um líquido, um seroma que fica entre a pele e o músculo e que se ele não sai, ele infecciona e causa um monte de problemas. Então assim, que bom que isso saiu, né? Ela falou pra mim, isso precisava sair daí, ele tinha que sair. Aí desse dia em diante saiu por uns dias esse líquido que tinha que sair, ainda bem, não infeccionou e tudo, foi tudo bem. Aí passado uns 15 dias da cirurgia eu fui retornar ao médico para ver o resultado da biópsia, né? A família toda preocupada, querendo saber o que era, eu ainda preocupado de saber exatamente o que era aquilo. E aí o médico abriu o laudo da biópsia, ele olhou para mim e olhou para o meu rosto e perguntou se você acredita em Deus? Se você não acredita, você pode começar a acreditar agora. Ele falou, porque em 30 anos de cirurgia, eu nunca vi um caso desse. Eu tinha certeza do que você tinha. Apesar de não ter ainda o resultado de biópsia, pela minha experiência, pela textura, pelo que eu vi que eu tirei, eu tinha certeza que você tinha um câncer. E não tem nada. O resultado da sua biópsia mostra que você não tinha nada. No dia que eu comecei a sentir dor, eu nem lembrei dessa questão de eu ter passado pelo Dr. Ludwig antes, mas isso é muito claro para mim que aquilo que eu tinha caído de bicicleta e estava achando que era, vou passar lá por causa de uma dorzinha no joelho, tudo. Aquilo tudo aconteceu só para eu passar por ele ali e começar o plano espiritual, começar a cuidar disso que eu ia vir a ter.
ele já começou a cuidar daquilo que eu teria ali na frente, e durante esse período de cirurgia, isso que eu passei no hospital, de ver esses médicos espirituais cuidando de mim, isso eu tenho certeza que foi fundamental, fez toda a diferença na minha vida, pra mim, e é por isso que eu tô aqui agora. Então eu só tenho a agradecer muito a Deus, o Dr. Ludwig também pelo que fez pra mim, porque não ser nada e não precisar de um tratamento complementar e não ter esse risco de ter algo mais grave foi muito importante, foi muito bom pra mim.